Pronto. Então, galerinha, hoje nós vamos falar aí sobre cosmovisão indígena e movimentos de resistência. Por que será que a gente vai começar a falar, né, sobre a população indígena, com foco à população indígena brasileira? Primeiro temos que começar com o próprio título, né? O que seria essa cosmovisão, professora? Como é que começa, né? Daqui a pouco eu vou estar compartilhando aí com vocês a tela e a gente pensar o que seria cosmovisão, né? Cosmovisão é a perspectiva que a gente tem do mundo através dos nossos valores, das nossas crenças, das nossas perspectivas aí em relacionada ao meu papel aqui no mundo, a minha fé, a minha espiritualidade. Então, é como se eu fosse pegando aqui o que vai ser utilizado até para a atividade da minha filha. É como se a gente fosse pensar cosmovisão como uma lente, né? Um óculos que cada um, né? Se a gente for pensar, né? Cada um de nós tem uma lente diferente, diferentes formas de ver o mundo. Por mais que estejamos, né? Aqui mediado por uma tela, né? Se a gente estivesse juntos assim e avaliando um fato, tenho certeza que dos 20 que estão aqui e eu teríamos o mesmo fato, teríamos uma visão diferenciada. Por quê? Pelo histórico de vida, pelos estímulos que teve aí na infância, pela a espiritualidade, pela o otimismo, pelas vivências. Então, cosmovisão indígena tem muito a ver com essa diferente forma de ver o mundo. E como que funciona, né, essas diferentes formas de ver o mundo? A gente vai ver, tem pessoas que veem, né, que taxam, criminalizam, criam estereótipos para indígenas, comunistas, colocam a natureza muitas vezes aí como mercadoria. Tem pessoas que, de certa maneira, pensam, né, a natureza numa perspectiva mais sustentável, né? Porque eu acredito aí que a gente está em projeto de vida numa perspectiva assim, o pior cego é aquele que não quer verde, que não quer verde. Verde no sentido aí, verde de mata, de floresta, mas verde também de enxergar o que está ocorrendo, né, em nosso mundo. E a gente está estudando, vai começar a estudar a população indígena, né, pensa, desculpe aí a brincadeira, mas isso aqui a gente vai utilizar, mas eu lembrei, quando eu falei, ia falar óculos, eu lembrei logo desses papeizinhos aqui. A gente vai estudar um pouquinho dessa população indígena, porque ela representa o quê? Representa um patrimônio ímpar, fantástico para a Estudar a humanidade. população indígena é hora de trazer minha tia pra esse treco. O que foi? Não, você falou de estudar populações indígenas, eu pensei que é hora de trazer minha tia pra essa aula. Para essa aula, por quê, Vini? Ela gosta Ela muito? tá estudando, assim, depois que ela aposentou, ela resolveu que ela ia estudar populações indígenas e pronto. E aí, por exemplo, esses dias ela Nossa. tava fazendo aula de Tupi-Guarani, Ah, ela só não tá, ela parou de visitar o coisa por causa da pandemia, né? Porque não pode mais sim. visitar. Mas ela tava. Antes da pandemia, ela tava querendo me sequestrar, que ela falou, ok, bora viajar. Encontrei, tipo, um povo que tá fazendo uma excursão. E aí era assim, para conhecer alguns grupos indígenas, que Sei. eles eram mais fechados, aí tinha alguns projetos para tipo, poder estudar a cultura deles, porque eles sabiam que na hora que aquele grupo começasse a se abrir para a população, a cultura ia ser perdida. Então tinha alguns projetos para você poder chegar lá e estudar um pouco da cultura, tudo isso antes que a cultura fosse perdida. Antes que a globalização comece a cultura também. Exatamente, Vini. Então, na próxima mês, se você quiser chamar ela para participar, para dar, como é que se diz, um retorno assim bacana, às vezes 20, 30, 40 minutos, sobre o que ela tenha aprendido sobre a cosmovisão indígena, vale a pena. Vocês estavam falando de viajar. Poxa, mas a gente às vezes tem um estereótipo de que visitar territórios indígenas é somente na floresta, né? Mas existe aqui um território indígena demarcado mesmo ali, o Santuário dos Pajés. Até eu vou compartilhar com vocês aqui, justamente o Santuário dos Pajés era um território indígena bem localizado ali no setor noroeste,
né, que foi levantado aquele dito bairro nobre do setor noroeste aí, e a gente lutou muito, muito mesmo para manter aquele território contra a especulação imobiliária da época. Então, fala para sua tia que vale muito conversar com os indígenas ali próximo, bem no final ali da Asa Norte. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vale a pena, eu vou compartilhar com vocês depois pelo WhatsApp. É esse vídeo aqui, ó, na época, galera, não sei se dá para assistir aqui, ó, na época, em 2011, mais ou menos, até 2014, a gente lutou muito contra o levante desse bairro. Apanhamos da polícia, o pai da minha filha, inclusive, foi preso na época, tá certo? Tudo tentando manter o cerrado em pé, tá certo? Devia ter uns 23 anos por aí. E, inclusive, nessa época aqui, a gente teve muitas prisões, muita violência, mas a gente conseguiu, pelo menos, manter o santuário dos pajés, né? Nessa cena aqui, que vai mostrar, eu não sei se consegue mostrar aqui, ó, é o Diogo Ramalho, o pai da minha gatinha, né, na época, hoje nós somos amigos, né, mas ele entrou na frente do trator, né, foi uma loucura, né, que ele cometeu aí, mas ele entrou na frente do trator para poder impedir o avanço da destruição do cerrado e do espaço que era considerado aí também, já era para ser demarcado como território indígena. É por isso que eu sou a favor de invadir lugar assim à noite e colocar fogo em máquina. O que foi, galerinha? Tá dando problema, né, gente? O que foi? Nossa, mano, dá um ódio. Não, é tipo assim, esse povo vindo pegar território assim e falar, tipo, nossa, ok, vamos construir coisa. Eu sou a favor de invadir esses lugares à noite assim, colocar fogo nessas máquinas, tudo que eu quero ver que eles comprar de novo, que sair preço dessas máquinas, aí eles vão chorar para comprar a próxima e a gente coloca fogo de novo. E assim gente, vai. Na época, a professora não cabe dizer isso, e hoje eu tenho uma percepção, assim, mais de luta, pelo menos a minha frente é extremamente pacífica, sabe, Vini? Crítica, mas pacífica. Mas na época, quando a gente era mais novo, nossa senhora, foi muito bonita essa luta, muito triste em vários aspectos, porque o território não foi nem assim de mantido 15%, mas está ali pelo menos um local de resistência dentro da cidade. Agora vamos começar, galerinha, particularmente aí a falar sobre um pouquinho sobre o tema de hoje. Vocês estão conseguindo ver, gente, com tranquilidade? Tá dando para ver? Tranquilo. Ai, gente, agora eu vou tentar interagir com vocês um pouco mais no chat, porque eu recebi um vídeo ontem no WhatsApp, não sei se vocês já viram esse, de um professor que ficou dando aula de 6 às 8 da noite, e aí no final, às 8 horas, ele pergunta se alguém tem uma dúvida, e aí sim que ele abre o link e percebe aí, e os alunos falam, professor, você ficou falando 2 horas, o seu fone, ninguém te ouvia, e a cara desse ser humano, desse cidadão, ele o quê? Eu fiquei 2 horas falando, e aí a gente percebe, não, é um vídeo, porque o engraçado é a cara dele, gente, depois procurem no YouTube, eu vou colocar para vocês, ele não acreditando, não, eu vou ter que então rever a aula, o que eu faço? Perdido, porque ficou 2 horas, e eu pensei, às vezes eu tenho esse problema também, porque eu acredito que eu sou de uma geração que é mais de voz, da gente estar em sala, você pergunta e a gente questiona, conversa, mas eu não sou de uma geração de ficar lendo muito em chat, né? Eu gosto muito de conversa, mas eu fiquei assim pensando, poxa, vocês que são mais novos, que vivem, né, digitando, sempre conversando pelo chat, eu preciso também me pôr mais no lugar de vocês aí. Então me perdoem se ao longo desses bimestres, né, primeiro e segundo, as perguntas às vezes ficavam nesse chat perdido e a professora lá em outro espaço, em outro campo, tá bom? Vou tentar sempre de 5 em 5 minutos, 3 em 3 minutos, vir aqui. Me lembrem.
Galera, então sigamos aí, né? Então vamos ver cosmovisão indígena e resistência. E qual vai ser os principais conceitos que hoje vamos abordar e amanhã e semana que vem vai estar nas atividades, né? Na atividade e amanhã nas questões aí a serem discutidas. A gente vai ver, será que existe diferença entre o termo indígena e índio? Será que existe uma carga ideológica pesada, né, no termo indígena? Vamos ver também aí, será que povos tradicionais é o mesmo conceito que povos originais? Povos originais, né, numa perspectiva aí que se a gente for pensar que já existia indígena aqui, não há 1000 anos, não há 500 anos, mas há 12.000 anos, já existia vestígio de indígenas aqui na América. Então, nós vamos ver que o povo que deu origem, né, pode ser chamado os antecedentes de povos originários, os indígenas, né? Bem viver, nós vamos ver o que o bem viver tem a ver com esse movimento indígena, com esse movimento de resistência das lutas populares, não só indígena, mas luta feminista, luta pela pauta antirracista, pela essa luta aí por essa desobediência quando as leis são opressivas, injustas e não trazem dignidade. Vamos também discutir um pouquinho isso, se possível, né? Vamos também quebrar esses estereótipos, né? Esses estereótipos de que indígena está longe das cidades, indígena, lugar de indígena é na mata, na tribo, que se usa o termo aí de maneira equivocada, né? Se a gente for ver, tem vários termos equivocados que muitas vezes foram criados com uma carga colonialista imensa. Questão indígena, né? O índio, a gente vai ver que foi uma construção de uma perspectiva colonizadora, daqui a pouco a gente fala. Quando a gente usa o termo também, já saindo da arena indígena, mas mulata, né? Tentando aí desmerecer, estereotipar, advém de mula, completamente equivocado esse termo, evitem usar. O próprio pardo, gente, estamos tentando tirar da própria Constituição, tendo em vista que pardo nada mais significa do que o negro de cor mais clara, de pele mais clara, perdão, né? E o pardo aí é essa busca incessante por sempre tentar embranquecer a sociedade. E às vezes eu é nunca ia interpretar explicado. dessa forma. Sim, gente, estão Porque, por tentando exemplo, eu sempre achei que pardo era só tipo, ok, eu tenho uma tonalidade de pele que não encaixa nem como branco, nem como negro. Ah, eu gosto aqui, tá bonito. Pois Nunca ia é, Vini, entender. mas exatamente isso, mas estão tentando tirar da própria Constituição negros e pardos. Isso foi utilizado assim para a pessoa que tem medo, né? Naquela época, assim, eu não sou negra, não sou negro, eu sou pardo, né? E esse pardo sempre foi utilizado com cunho para embranquecer, mais no sentido colonizador de medo do que uma Professora, representação mesmo, né? Não, eu sabe uma sou coisa pardo engraçada? porque eu sou um negro de cor mais clara. Mas Professora, sabe uma coisa disseram que mesmo. engraçada que eu fui observando de um tempo pra cá? Ah, Eu tava vendo gente usando o termo pardo pra não ser chamado de branco. Por exemplo, eu acho muito engraçado, sério? porque você falou isso, e tanto é que eu nunca tinha interpretado o pardo como uma forma de embranquecer. Porque eu tinha alguns amigos que eles eram branco, 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 assim, aquele branco que você olha e a gente brincava assim, cara, socorro, você vai me deixar cego. sei. E ele já chegava e falava, não, sou branco não, cara, olha aqui, eu sou pardo, claramente, o pardo é o caramba. Brancão. Mas esse Eu nunca movimento soube reverso, Vini, que é o muito termo pardo raro. ele surgia pelo. Nossa, eu nunca ia adivinhar. Pô, Pois é, gente, tem termos que a Caraca. gente usa, se a gente for pensar agora nessas palavras, né, vamos depois, daqui a pouco, voltar para o conteúdo, mas a gente usa termos de maneira estereotipada que fogem muito do nosso contexto. Por exemplo, quando a gente está pintando, fala para uma criança, pega a cor de pele, pega o lápis cor de pele. Cor de pele? Qual é a cor da pele do brasileiro? Não é aquele rosa porquinho, né, viajante lá, não. Aquele rosa, é por isso que tem até uma campanha da Faber-Castell, né, com a proposta de cor de pele, lápis cor de pele, são mais de 9 cores, né? Aí ele coloca, né? Se a cor do lápis é preto, né? Não é negro, aí tem o marrom, aí tem um bege escuro,
né? E assim vai até chegar nas cores mais claras. Mas a gente usa termos, gente, completamente equivocados. A gente, professor, ainda fala, vou te colocar na lista negra. Isso, cara, tá errado. Tem uma carga pesada, vou te colocar na lista negra, isso é magia negra, sabe? Tem muitos termos que nós usamos, às vezes, sem pensar. Eu mesmo usei no início da aula um termo aí, né? Errado, né? Quando a gente fala uma sociedade capitalista, uma sociedade esquizofrênica, eu quis dizer, na verdade, uma sociedade que tem que ter muita produção, né? Muito a gente colocar ali sem pensar, mas foi equivocado. E essas coisas surgem muitas vezes pelos nossos pais, nossos avós. Meus pais não cansavam de contar piadas, muitas vezes, completamente, meu avô, né? Racista. Então, por isso que a gente precisa muito ter cuidado com esses termos. Vamos lá. Chuta que é macumba, olha os termos. Se a gente for pensar, galera, a coisa tá preta, como é que a gente fala quando tá. Eu esqueci o termo. Gente, são mais de 10 termos que nós usamos muitas vezes de maneira equivocada. Tainan fala, tipo, eu só falo que sou pardo porque minha mãe é negra, meu pai é branco. Aí eu sempre pensei que pardo é a mistura dos dois. Sim, Tainan, tem gente que às vezes a gente usa mesmo e super na boa fé, porque virou um senso comum. Mas através de aulas como história, filosofia, sociologia ou biologia também, a gente começa a pensar que às vezes o senso comum também está aberto para uma análise mais crítica, sabe? Aqui a gente precisa realmente se questionar que muitas vezes as pessoas que são filhos de negros preferem colocar no currículo, né, que são pardas, mas muito por medo. E tem muitos estudiosos do movimento negro que vão perceber que o uso do termo pardo é mais associado ao medo de ser conectado aí com a matriz africana, com a matriz realmente aí do ser negro, que a gente sabe que o nosso país tem muito mais ascendência aí negra. Se a gente for pensar, praticamente aí, 54% da nossa população é de negras, negros e negros de pele um pouco mais clara, mas continuam sendo descendentes de negros, né? Então vamos seguir. Denegrir, Léo, eu tava tentando lembrar disso. Depois que eu tive esse Covid, gente, vocês me perdoem, eu fico com a cabeça, às vezes, assim, completamente esquecida. Fico me sentindo assim, parece que metade do meu cérebro queimou. É horrível, horrível. Tô tentando ainda recuperar. Mas sigamos. Então, vamos lá, né, gente? Estamos aqui no primeiro. Então, vamos ver aqui também sobre o quão é importante, né, essas políticas públicas e ações afirmativas, sim, inclusivas, que tentam o quê? Resgatar as inúmeras consequências da nossa colonização, tá bom? Seja aí da matriz aí negra, os quilombolas, da matriz indígena, tá certo? Também no quesito aí social, de desigualdade social, então cotas para indígenas, quilombolas, cotas também aí para a escola pública, determinados concursos, inclusive cotas para mulheres, determinados trabalhos, porque a gente sabe que existe um histórico pesado de opressão aí contra as mulheres, cabe um outro encontro sobre isso, e, se possível, vamos também falar um pouquinho sobre antropocentrismo e biocentrismo, e nesse bojo contando um pouquinho do genocídio, né? Se a gente tiver tempo, como a gente está mais assim abrindo, eu vou discutir um pouquinho mais rápido esses tópicos iniciais aqui, ó. Na outra aula, eu já estava falando até com as outras turminhas aí, sobre um pouquinho sobre essa cosmovisão, né? Essa cosmovisão indígena, o que ela representa, né? E eu trouxe esse dizer aqui do cacique Seattle, né? Do cacique Seattle é um indígena americano. Eu trouxe primeiro um americano, depois um americano do norte, né? E um americano do sul, que a gente também estereotipa, né? Americano sempre dos Estados Unidos, e para dizer trazer algumas perspectivas de como que nós,
desde aquela época, né, os indígenas, até os dias de hoje, e inclusive nós que estamos aqui nessa aula, todos nós precisamos e sentimos que esse estilo, esse modo de vida dominante, consumista, esse viver o melhor ocidental, reducionista, colonizador, ele está o quê? Trazendo consequências gravíssimas e a ponto assim de estar já batendo a nossa porta em todos os sentidos, basta de analisar nossa situação epidêmica aí. Então, professora, por que você trouxe o cacique Seattle? Porque ele escreveu uma carta para o presidente dos Estados Unidos, na época, em 1855, dizendo, não vou ler para a gente ir um pouquinho mais rápido, mas durante essa semana deem uma olhada. Resumindo, ele vai dizer que o homem branco, ele não respeita a terra, não vê a terra como sua irmã, como sua amiga, né? Não respeita os antepassados e nem dá esperança para os futuros filhos devido a essa ganância que transforma a terra em deserto à sua volta. Só que ele termina a carta dizendo assim, né? Mas será que talvez é porque nós, pele vermelha, né? Os pele vermelha, né? Ser considerados indígenas, que somos primitivos, somos selvagens, não entendemos de coisa nenhuma. A gente pode aqui trazer essa perspectiva aí, que, na verdade, ele está trazendo um tom aí de uma carga ideológica que foi colocada em cima deles, de que eles são primitivos, atrasados, selvagens. Olha a frase, talvez seja porque o homem vermelho é um selvagem, nada compreende. Mas ele sabe que essa não é a verdade. Mas é uma carga ideológica construída para dizer que um indígena é uma tribo, né? Usa o termo tribo também é equivocado, não coloca na UNB de jeito nenhum, né? Índio também eu vou explicar por que é bom evitar, mas que essa tribo, essa comunidade, né, que vive da mata, sim, ela é selvagem, ela é primitiva, ela é canibal, ela está na contramão do progresso, do desenvolvimento, e isso daí a gente vai ver que é um equívoco, porque a diversidade cultural, gente, da riqueza indígena é fantástica. Uma pena, gente, ao longo dos nossos estudos de ensino fundamental, eu não tive essa sorte de estudar que antes da colonização, existia 1000 etnias indígenas, né? Que hoje existem mais aí de 200 etnias, mais de 300 línguas, né? Diferentes, olha a diversidade. Só que a gente, nos livros aí de história, quem estudou aqui? Quem estudou aqui um capítulo, de fato, aí, sobre uma ou duas etnias da cultura indígena? Alguém estudou? Ou da matriz africana, né, com profundidade, um pequeno capítulo, ou pelo menos 10 páginas, sobre a valorização da matriz africana, a valorização, né, da cosmovisão indígena. Alguém aqui teve essa sorte? Não teve, galera? Não ouvi a pergunta, professora. Alguém de vocês aí teve um estudo, teve assim a perspectiva de no ensino fundamental, de um livro de história, de geografia, que estudasse com profundidade uma ou duas etnias indígenas? Ou sempre passava por alto a respeito aí da visão do co-europeu chegando, do português chegando no Brasil? Como é que era? Eu nunca estudei com profundidade isso daí, mas eu já fiz trabalhos para apresentar. Já fez trabalhos, né, Léo? Justamente, gente, se a gente for ver, tem vários militantes mesmo do movimento indígena que estudam o passado, os livros de história, eles passam em branco, praticamente em branco. Tem, assim, falando sobre uma determinada comunidade, a importância da valorização da cultura indígena, mas nunca se estudou a fundo. E isso tem um motivo, né? Essa visão que tem a ver com a questão de amanhã, que eu vou discutir, do conhecimento visto como
traduzido àquele que o sujeito, o conhecimento é parte aí do homem branco, do homem europeu, do homem colonizador. A cultura indígena aí, ela foi deixada à margem, não só a cultura indígena, a cultura também, toda a matriz africana, deixada muito à margem. E aqui, nessa parte, vai estar trazendo o quê? A perspectiva de um indígena brasileiro, né, o Davi Copenhaua, que ele escreveu juntamente, que na verdade a parte dele era oralidade, junto com o Bruce, que realmente digitou, depois de mais de 20 anos de vivência com os Yanomami, né, na Amazônia, e ele escreveu esse livro resumindo basicamente que o homem é o quê? O homem branco, ele tem olhos, mas não enxerga. Ele, como é que se diz? Ele é cego. Ele não vê esse verde com profundidade. E o Davi Copenhaua, eu ia ler, mas só para passar assim uma leitura mais rápida, em 2015, ele já tinha essa perspectiva de que, olha a frase dele, o povo da floresta, né, os espíritos da floresta, não poderão deter as fumaças e doenças epidêmicas e os seres maléficos que nos adoecem. Isso em 2015. Então, tem inúmeros estudiosos, né, militantes da causa indígena, que são indígenas, que estão observando e falando muito sobre o nosso caminhar bárbaro. Então, a gente, às vezes, precisa se desvincular desse estereótipo de que o indígena não está se formando, de que o indígena não está estudando. Só na nossa universidade, aqui na UNB, existem 180 indígenas estudando, né? Estudando, não voltaram para casa por conta do Covid, em grande parte, com medo de ser vetor, né? Mas vamos lá. E, professora, e qual que é a diferença, então, entre índio e indígena? Por que eu devo evitar usar isso, usar o termo indígena, índio e tribo numa questão da UNB e num próprio diálogo com um ser indígena? Por quê, gente? Conforme eu falei para vocês, olha a riqueza atual, né? Mesmo depois dessa matança, né, desse genocídio, existem 74 línguas indígenas faladas por indivíduos pertencentes a 305 etnias. Mas ao longo da história, toda essa cosmovisão e essa cultura rica, que eu pouco sei porque não tive acesso ao longo da minha infância, ao longo dos meus estudos, e hoje estou começando a tentar ler um pouco e ter conhecimento um pouco mais sobre a causa indígena. O termo índio, ele tem uma carga ideológica pesada, porque simplesmente o colonizador tentou colocar toda essa riqueza num indivíduo só, numa representação só. O índio, povo ali, aquele povo atrasado, aquele povo fora do tempo. Então, muitas vezes, ao longo dessa história, ou o termo índio ganhou duas conotações, ou pesada, reducionista, negativa, ruim, reforça, o bicho do mato índio, né, que não sabe nem mexer em tecnologia alguma. Olha os termos. E isso foi muito utilizado na própria literatura na Europa, inclusive da chegada aqui de muitos brasileiros que se escreveram sobre os indígenas, né? Essa perspectiva de conotação de seres aquém do progresso, que não estão desenvolvendo e nem contribuindo com o caminhar dessa razão aí emancipadora. E qual outra perspectiva? A perspectiva também idealizada. Poxa, professora, índio também tem muitas vezes foi colocado numa perspectiva idealizada? Sim, olha aqui, o índio, em vez de ser visto, né, de maneira negativa como ser preguiçoso, selvagem, atrasado, foi uma perspectiva romantizada, como o índio é aquele ser pacífico, que vive das águas, da floresta, que está super bem, mal sabe, né, quem estuda, que são os que mais cometem suicídio. Tamanha aí a violência contra esse povo. A taxa de suicídio do indígena é maior do que o negro e o branco, tá certo? Já já a gente vai ver por que as mazelas vivenciadas, né, por esse povo. Mas a visão romântica, voltando,
a visão romântica do que é um povo bonito, da floresta, inocente, né, que respeita a natureza, mas que também está longe. Está longe. Onde já se viu índio de roupa? Índio tem que estar na mata, índio idealizado tem que estar lá, pelado, entende? Parado no tempo em 1500. Isso é uma versão também idealizada e que é reducionista e é equivocada. Até aquele índio do livro Guarani, o Peri, ele tem uma perspectiva idealizada. O Peri, né, o personagem principal do Guarani, ele parece, assim, um cavalheiro reluzente da idade, assim, lá da Europa, né, corajoso, forte, ético, moralmente, toda a idealização aí, que na verdade é uma farsa quando se trata, então, aí do que seria esse mito do europeu vindo para o nosso país, tá bom? Mas ele é um exemplo de como ser seguido. Só que esse termo indígena, índio, já há alguns anos, e tribo, vem sendo questionado pelos povos originários, né? Esses povos originários aí, descendentes, né? Daquela população de 12 mil anos aí, daqui da América. Por quê? Porque existe aí uma cultura que eles consideram que indígena, o próprio termo, né, em cada língua, né, em cada etnia, o termo indígena, ele além de estar livre desse estereótipo, dessa literatura europeia, desse movimento colonizador, representa em várias palavras, né, em línguas aí, representa o povo da floresta. Povo, como é que se diz, que habita o lugar em um sentido mais comunitário e coletivo. Então, indígenas, né? Indígenas remete mais o sentido de cosmovisão, tá bom? Então, por isso, passando só um pouquinho mais rápido assim, por isso que é preciso fugir desse senso comum e tratar de fato a cultura indígena como o quê? Mais plural, mais diversa, mais rica do que simplesmente usar o termo aí índio, tá bom? Então, por isso, ela é riquíssima, ela é diversa, lideranças indígenas estão presentes também na luta aí dentro do próprio Congresso, buscando, todo ano vem aqui milhares de indígenas lutar pelos seus direitos, e a situação não está fácil. Se eu conseguir chegar à atualidade, eu vou falar o desmonte que está havendo aí no atual governo, né? Por exemplo, aí a gente tem um atual governo ou antigoverno, a gente tem que ter muito cuidado aqui, né, porque a aula está sendo gravada, mas a gente tem um presidente que pontua simplesmente que se eu vencer, não vai ter terra para índio mais, e não vai ter terra, porque o termo que ele usou foi simplesmente falar, existe muita terra rica e muito pobre em cima de terra rica, existe muito índio, ele usou bem esse termo, em cima de terra rica. Essa terra rica que ele está dizendo é uma perspectiva aí mercadológica tratando da mineração. Terras que são demarcadas indígenas estão sendo buscadas lá no Ministério, né, tentando associar aí a abertura para que dentro de terras demarcadas indígenas, a grande parte está na Amazônia Legal, seja aberto para a mineração. Né, para a mineração. E isso é um risco, porque se a gente for pensar, galera, 20% da Amazônia foi para o saco. Né, foi desmatada, teve aí o extrativismo, né, insustentável, 20% da Amazônia e 50% do Cerrado já foi totalmente, né, desconstruído, com pasto, né, a gente viu aí com agrotóxicos, monoculturas, aquele verde falso, né, de agrotóxico aí, aquele verde que mata ao longo prazo. Se a gente perceber que se 20% da Amazônia foi destruída, nos territórios indígenas, menos que 2% ao longo de toda essa história, toda a demarcação, toda a construção aí, quer dizer, 2% só. É mostrado que todo estudioso que vá lá vai perceber que os povos indígenas mantêm os biomas equilibrados,
além de preservar, fortalecem o bioma que já está desconstruído, né? Se eles forem, né, se mantém em determinado outro território, regulam o clima também pelo respeito do meio ambiente. Então, vários movimentos aí que o Bem Viver compreende que a cosmovisão indígena, ela está imbrincada não só de filosofia, né, que o Buen Vivir vem do termo aí, do modo de ser indígena, mas o Buen Viver, que a gente vai estudar no terceiro bimestre, o Buen Viver vai ser associado agora com o... O que foi, meu amor? Minha filhinha entrando aqui, gente, também está na aula remota. E que no terceiro bimestre a gente vai ver que o Buen Viver, o Buen Vivir, na verdade, ele está associado à cosmovisão indígena, mas agora a gente está tentando associar a movimento social, político, de mudança, em busca do que vai ser conhecido como ecossocialismo. Nós vamos estudar um pouquinho aí sobre socialismo e ecossocialismo, tá bom? Mas isso no terceiro bimestre. Professora, então, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Índio é tudo vagabundo que só fica na rede, meio dos coqueiros. Isso é frase de algum dos nossos governantes, Léo? Muitos representantes aí têm frases, gente, que se a gente ouvir, fica estarrecido. Que realmente o espírito primitivo, selvagem, está bem distante aí dos indígenas, e está muito mais próximo do homem branco, né, desse homem ariano, que se quer sempre ter essa percepção, não só branca, mas patriarcal, acima aí da questão até da mulher. Inclusive, fala que a filha foi um erro, um equívoco, né? Sigamos. Ele fala que ele deu uma fraquejada. Fraquejada, aí sempre me lembrando palavras que eu esqueço. Gente, fraquejada, né? A gente vai Ele também fala chegar... que ele teve um filho, teve outro, aí teve uma hora que ele deu uma fraquejada e veio mulher. Foi a frase dele. Exatamente, sabe, Vini? E a gente vai ver aqui, quem lê os slides, porque eu queria ainda ter tempo da gente fazer atividade. Vamos ver se a gente consegue aí. Aí eu quero que vocês leiam com mais calma os slides, e no terceiro bimestre a gente retorna também. Professora, e além de não confundir indígena com índio, né, porque sabe da carga ideológica aí, a nota não vai ser lá muito boa, se for principalmente ao NB, né, que tem uma perspectiva mais humanizada ainda, a gente também tem que ter um cuidado para não confundir o que significa povos tradicionais com povos originais. Peraí, professor, o que seria povos originários? Povos originários seriam exatamente os povos indígenas que são descendentes lá daquelas populações antigas, né, de 10, 12 mil anos atrás. Então, numa redação você pode escrever indígenas, povos ameríndios, povos indígenas, né, e povos aí originários. Mas é bom colocar povos tradicionais? É bom evitar. Você só vai usar, de fato, aí, pelo menos uma redação, né, mais, assim, aprofundada, povos tradicionais, quando você estiver se referindo a determinadas comunidades, como os quilombolas, os seringueiros, os caiçaras. O que tem a ver isso, professora? A gente vai ler, vocês vão tentar associar povos originários com aqueles que estavam aqui, na América Latina, na América mesmo, antes desse descobrimento, às avessas aí, que já estava descoberto há muito tempo e muito bem cuidado, né? Mas que esses povos remetem à origem. Mas, por exemplo, determinadas comunidades, os negros que vieram escravizados, né, a bel prazer dos europeus e não deles, né? Os navios negreiros eram chamados também de tumbeiros, que tem a ver com tumba, tamanha quantidade de morte, praticamente 20% daqueles que vinham, 20, 30% dos que vinham nessa viagem infernal para o nosso país morriam, dos negros, tá bom? E esses negros que formaram uma matriz de resistência, né? Muitos morreram, muitos foram explorados e escravizados, mas muitos formaram quilombos, né, Quilombo dos Palmares, né, do Zumbi dos Palmares, e também Dandara, né, que a gente sempre esquece a mulher, mas Dandara foi muito importante também. Esses movimentos de resistência de matriz africana, que também
são povos que são povos mais considerados tradicionais. O que tem a ver, professora? Eles vieram para cá, surgiram a partir de uma miscigenação, de um hibridismo, de mistura entre negros, indígenas, né, brancos, europeus, colonizadores e colonizados. Então, o que seriam essas comunidades tradicionais? São comunidades que vivem, né, que vivem do seu território, que toda a sua cultura foi construída a partir de um determinado território, depois da chegada dos colonizadores, tá certo? Então, por exemplo, que exemplo que a gente pode ver? Os quilombolas, os ciganos, né, toda a matriz africana, os seringueiros, né, da borracha aí, os castanheiros, os ribeirinhos. Quem são os ribeirinhos? Não vamos confundir. Ribeirinhos é da população aí, daqueles que vivem da pesca nos rios, os ribeirinhos, rio. E os caiçaras, que vivem da pesca, do peixe, do molusco, né, lá, principalmente lá em São Paulo, Espírito Santo, são os caiçaras. Os caiçaras, pesca no mar. Então, esses pantaneiros, catingueiros, ciganos, que formaram essas comunidades, grupos culturalmente diferenciados, que se formaram através dessa organização social a partir aí da chegada dos colonizadores. Entenderam, gente, quando a diferença entre povos originários e povos tradicionais? Mas espera aí, professora, os povos indígenas também agregam aí cultura e tiram da terra, do seu território, da pesca, a sua subsistência. Também, gente, mas de modo geral, os estudiosos sempre tentam, assim, separar um pouco, né? Fala da tradição dos povos originários, mas quando vai falar em comunidades tradicionais, vocês vão ver que vai aparecer 90% muito mais aí os quilombolas, tá bom? E outras comunidades. Alguma dúvida, gente, com relação a isso? Então, vamos seguir, gente. Gente, vai dar tempo? Vocês vão querer, assim, a gente pegar algumas questões da atividade de hoje, uns 15 minutinhos, pode ser? A gente consegue? Daqui a uns 10 minutos? Tá, beleza. Quem tiver, gente, quem tiver o tempo, disponibilidade de uma sexta, eu sei que é puxado, mas quem tiver por aí, né, a gente participa. Bom que já interage com algumas questões de amanhã. Professora, passando rapidinho aqui, porque eu sei que vocês vão ler depois. Então, esse Buen Vivi, ele está conectado com a cosmovisão e visão indígena, porque ele está muito alinhado com o quê? Esse modo de viver em plenitude, na contramão do viver melhor ocidental. O Buen Vivi, né, inclusive mais de 2 constituições aí, só 2 da América Latina, já estão reconhecendo que a natureza é um ente, que a natureza é um ser. A Constituição da Bolívia e do Equador já coloca um direito da natureza, mas daí a sair do papel é diferente. Por enquanto, a nossa Constituição é linda no papel também, ainda não coloca a natureza como ente, né? Mas foi um passo importante, tá, da América Latina, e vários movimentos indígenas aí do Equador e da Bolívia reconheceram esse passo, de realmente reconhecer que a natureza não é mercadoria, ela tem direitos, ela não tem só o dever de ser bens de consumo, matéria-prima, ela tem o direito de ser resguardada. Agora, tem que trazer para a prática, e é por isso que a gente está aqui, numa educação para o bem viver, de maneira singela, mas estamos caminhando, tá bom? Então, essa Buen Viver significa o quê? O Buen Viver, que vem aí da língua da cosmovisão indígena, ela vai ser uma quebra de paradigma. Esse conceito, né, de Buen Viver não é só ameríndio, vem também da matriz africana, quando fala Ubuntu, eu sou porque nós somos. Né? Esse eu sou porque nós somos é carregado do sentido de convivência comunitária, né? Convivência e coletividade. E aí a gente vai estar vendo que todos os movimentos que quebram
essa hegemonia ocidental, reducionista, capitalista, produtivista, né, que nega e dar dignidade para todos, ela aí todos esses movimentos que vão na contramão disso favorecem aí o movimento do buen vivir, do bem viver. Aqui vocês vão estar olhando, vou passar rapidinho, não vou ler, mas aqui nesse slide vocês vão encontrar todos os temas, o porquê que nós abordamos todos os temas esse bimestre. O direito de resistência através da desobediência civil, porque o bem viver se forja das lutas populares, ele é contra o acúmulo do capital, ele é contra as relações de opressão. Então a gente escolheu falar um pouquinho do livro Desobediência Civil. A gente escolheu falar um pouquinho também de tecer uma crítica através da Escola de Frankfurt sobre essa sociedade massificada, sobre essa sociedade onde os meios de comunicação estão surgindo, tem gente que tem um olhar mais crítico, mas que surge muito para ser espetáculo, apaziguador, pacificador, né? Pacificador no sentido de evitar rebeldia, de evitar resistência, de ser mais uma droga no sentido negativo, né? Do termo aí, para nos iludir e fazer com que a gente consuma e se divirta e ainda ache que está lutando por algo quando não está. Então, a gente estudou um pouquinho da Escola de Frankfurt, tá certo? Estudamos também o movimento, e vimos aí que o Bem Viver celebra, sim, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento feminista, porque prega uma sociedade comunitária. E nós vamos ver no terceiro bimestre a caminhada de todo esse movimento, inclusive, né, que a gente estudou Paulo Freire um pouquinho sobre essa educação emancipadora, educação autônoma, como que ela vai caminhar para o quê? Uma perspectiva de uma educação mais crítica, politizada. Então, seria o bem viver alinhado a o quê? A política, ao socialismo. Então, seria o bem viver alinhado a essa questão ambiental. Então, seria um ecossocialismo. E a gente vai estudar mais para frente isso daí. Então, por isso que aqui nesse slide vai estar comentando a importância também de estudar a demarcação. E aqui, gente, para a gente poder já indo, né, para a retinha aí final, de maneira um pouquinho mais rápida, aqui quem for ler vai perceber, poxa, professora, então a gente precisa quebrar esse estereótipo também de que o indígena está só na floresta, o indígena está na capital, o indígena está nas cidades e nas universidades. Aqui na UNB são 180 graduandos, mas olha a quantidade de indígenas nas nossas universidades, centenas, milhares aí, ó, 4.000, 8.000, 1.600, muitos indígenas estão aí se formando, e se for, como a UNB teve as várias entrevistas com os indígenas, muito do intuito dessa formação tem a ver com o quê? Estudar o contexto cultural, político, social, ambiental, para se profissionalizar e principalmente colaborar para a luta, para a resistência, autonomia e sustentabilidade do seu povo. Tá? Então, porque para nós, gente, é muito normal a gente pensar eu como indivíduo e eu preocupado com o meu sucesso. A mente, conforme eu falei para vocês, o olhar indígena, sei que parece bobo, o olhar indígena é totalmente diferente. O olhar, esse eu é um nós, né? É um nós, assim, quando se fala é de comunidade, é de encontro, é de resgate, é de natureza. Então, por isso que muitos ainda falam que esse Buen Vivir, ele vai crescer a partir de experiências ameríndias, tá bom? Só que conectando uma perspectiva histórico-política, aí que a gente vai entrar um pouquinho com o materialismo de Marx, mas isso no terceiro, tá bom? Então, e qual universidade que ganha muito destaque nessa perspectiva das cotas, né? Das cotas aí, tanto da graduação quanto da pós-graduação, mestrado, a UNB. A UNB, gente, em 18 anos, ela foi considerada a primeira universidade federal a adotar cotas para negros, quilombolas,
indígenas, tá certo? Foi a primeira esse ano a adotar cotas que reserva vagas para um mestrado, doutorado e pós-doutorado para indígenas. E isso parece, assim, normal, mas é um movimento inovador imenso, que até hoje a gente escuta pais e escuta muita gente sendo contra as cotas, quando essas políticas afirmativas, elas vêm com o intuito que é fundamental de fortalecimento de a diminuição da desigualdade, fomentar a inclusão, reconhecer e valorizar diferentes matrizes, né? Então, por isso que vale a pena a gente estudar um pouquinho mais a fundo essas políticas sociais e afirmativas diante de um cenário que a gente viu lá na pauta racista. Existe um racismo estrutural. E quando a gente fala de racismo, não é só no que tange ao negro. Existe um racismo de criar obstáculos do indígena estar na escola, na universidade. Então, por isso que as cotas são muito importantes. A gente tem um débito histórico gigante contra nossos próprios antepassados, porque tenho certeza que todos nós temos sangue aí indígena na nossa história. Seria muito bonito se cada um conseguisse enxergar, voltar no tempo, essa sua história aí, tá bom? Sangue negro, sangue indígena, e também sangue dos colonizadores, tá bom? Então, galerinha, finalizando para a gente começar a nossa atividade, aqui eu quero que vocês leiam essa semana e a outra, enquanto eu estiver fechando o conteúdo. Eu vou estar lançando colocando 2 vídeos também que vão complementar a leitura da atividade da semana que vem, mostrando o genocídio, né? Como que se deu esse genocídio, onde existiam 10 milhões de indígenas, hoje são 816 mil indígenas, né? Estamos tentando aí, né, resgatar junto com eles e fomentando aí para que se chegue, né, a 1 milhão. Se for colocar indígenas aldeados e indígenas também urbanas, aldeados que estão considerados nas aldeias, né, nas comunidades, passa, né, de 1 milhão. Mas chega a 1 milhão e pouquinho. Mas os indígenas mesmo que não tem, que estão, né, nas comunidades aí, são 816 mil, tá bom? E quais foram os massacres? Eu acho que os livros de história trouxeram muito, né, os massacres através das doenças, através da escravidão, né, sabendo que o movimento de resistência indígena foi muito grande, porque eles eram mateiros, né, que é conhecedores da mata, então era difícil, né, evangelizar o indígena, colocar roupa branca, Bíblia na mão, isso era muito mais difícil com o povo indígena, com os povos originários, do que realmente com os de matriz africana, né? Então, foi um dos motivos também de se trazer, né, negros, né, a população da matriz africana para cá. E é isso, galerinha. Finalizando, eu acredito que não precisa, né, comentar mais aqui sobre, a gente já estudou quando falamos de colonialismo, o que seria, então, esse bem viver? O bem viver está conectado com essa cosmovisão indígena, que, por sua vez, está conectado com o quê? Com um biocentrismo, essa percepção de que o homem está o quê? Embrincado na sociedade, o homem e a mulher embrincado na sociedade, respeitando, né, as diferentes espécies e não acima dela, diferente do antropocentrismo, onde o próprio homem se vê acima da mulher, se vê acima dos demais seres, tanto matéria orgânica e inorgânica, e coloca a natureza a seu bel prazer, a seu serviço. Então, essa perspectiva antropocêntrica, ela é egocêntrica, e as consequências, eu acredito que todos nós estamos sentindo na pele, tá bom? Então é isso, gente, podemos jogar, podemos fazer essa... Antes da senhora entrar nessa parte, sobre a questão do termo pardo, o Brasil ele foi criticado quando ele começou a remover o termo pardo, como várias sociedades de defesa dos direitos das pessoas negras, esse tipo de coisa, Sim. Porque eles falam que o Brasil ele começa a se espelhar em uma política que os Estados Unidos têm, porque se você observar os Estados Unidos, ele não tem essa coisa de tipo, não,
você tem um tom de pele mais claro, então eles não têm muita distinção de tom de pele. Então, ou você é branco ou você é preto. E o Brasil, quando ele começa a fazer isso, eles começam a falar que o Brasil ele tem uma tendência a voltar para os Estados Unidos do século XX, porque os Estados Unidos do século XX, por que tem essa distinção tão grande entre branco e preto? Você não tem as populações mestiças. Porque existe uma regra chamada One Drop Rule, que é o seguinte: toda pessoa... Não sei, diga aí, Vini. Se você tiver um mínimo se você for assim, mesmo que seja no mínimo, você é considerado negro e você não pode habitar os mesmos lugares, você não pode casar, você não pode ter nada com pessoas brancas. Então é por isso que o Brasil e os Estados Unidos ele divide muito essa coisa de branco e preto. E outra coisa, o pardo ele não é feito para definir entre branco e preto, ele é feito para definir qualquer mistura entre populações originalmente africanas ou indígenas com pessoas de tonalidade de pele branca, ou seja, provavelmente povo europeu. Então, quando você chega lá e você tira o termo pardo e coloca negro, e não cria outro termo para isso, você ignora toda a parte da população que era indígena, você ignora toda a parte da população que vinha de outros países, não necessariamente da África, mas que tinha tonalidade de pele mais escura, país não, mas não do continente africano. Sim. Então, assim, quando você tira o termo pardo, você ignora uma grande parte da população e você busca um padrão americano de coisas que os Estados Unidos em si está tirando. Por exemplo, os Estados Unidos ele criou recentemente não, 2000, ele permite a criação de outros grupos étnicos que além do branco e do preto, para poder remover essa regra de a regra de uma gota. Porque eles notaram que se você fazia essa divisão muito marcada, você fazia com que a pessoa ficasse tipo, caramba, não. As pessoas que queriam ser brancas mesmo, não importando a tonalidade de cor, elas tentavam ser brancas e as pessoas elas se dividiam muito nesse padrão. Então, quando você tira o termo pardo e não cria... Não coloca por exemplo, outro, não né? coloca outro com o objetivo de representar as pessoas, você chega e fala, ok, você agora, tipo, essa parte da população não existe mais. Você tirou a capacidade de uma parte da população de se identificar. E aí o IBGE, que agora ele tá surgindo isso, ele foi criticado no mundo inteiro por ter adotado essa coisa, que não foi exatamente ele, mas eles adotaram também, de você não ter ou coisa como pardo. Vini, eu compreendo e respeito, e foi muito importante ouvir essa sua percepção. Aqui é mais quando a gente está falando de termos que foram estruturados e tiveram uma carga ideológica ao longo da história. Por exemplo, você está buscando encontrar um meio termo, de tirar o termo pardo e encontrar um termo que não foi carregado ideologicamente para demonstrar que como podemos ser chamados aqueles que são negros de um tom de pele, uma cor de pele mais clara. Mas o que muito do movimento negro critica é porque é esse mesmo estereótipo que foi criado na época da colonização, o medo que se foi colocado dentro do termo pardo, de embranquecimento, toda essa história, essa tirania do embranquecimento que foi construída em cima do pardo. Então, tem esse movimento que, de fato, né, a gente poderia entrar nessa outra arena, que, de fato, é preciso encontrar um outro termo, exatamente como o índio, que o indígena não quis se reconhecer, né, como um índio aí, pela carga pesada e negativa, encontrou-se indígena, né? Até porque nos livros de história fala que índio também veio, porque chegou-se a perspectiva e achou que era equivocado, que era Índia, e falou índio, mas a gente sabe que o termo pardo, de modo geral, sempre, até nos livros, né? Ela não era, como é que se diz? Ela não era negra, era uma mulatinha. Ela não era negra, era parda. Não sou parda, preciso conseguir esse trabalho. Então, é só para a gente avaliar que muitas vezes eu compreendo, Vini, e acredito que é preciso existir, exatamente como as diferentes cores de pele, precisam ter outros nomes, mas nomes que valorizam, que ressignificam, e não que sejam construídos com a base do medo, do termo embranquecedor. Agora, se é possível resgatar o sentido de pardo de uma maneira assim, eu sou pardo de uma maneira ressignificante, né? Eu só sou um negro com um tom de pele mais claro, um pardo que não seja visto como
um estereótipo, uma fuga e um medo de ser branco. Aí eu concordo contigo, tá bom, Vini? Mas eu acho massa demais a discussão. Acho que todos nós devemos sentar e pesquisar mais a fundo sobre isso, tá certo? Esses dados que o Vini trouxe também não tinha, né? Essa perspectiva aí mais americana. Temos que ver também, tem que estudar mais a fundo. A professora está aqui para isso, graças a Deus, né? Tem 30 anos, tem muito aprendizado aí, 3 anos como professora só, mas vamos que vamos. É assim que eu acho que a gente vai aprendendo e vamos aqui só finalizar antes, tá bom? Da gente continuar aqui nossa atividade. Então, gente, só finalizando que tem uma questão dentro do aplicativo sobre por que foi, como é que se diz, a taxa de suicídio é imensa, né, entre os indígenas em nosso país, tendo em vista aí, ó, que a taxa de óbito é maior por conta dos conflitos, da situação de miserabilidade, a gente estereotipar que eles estão bem na mata, inúmeras políticas, eu não queria entrar muito no cunho político, talvez seja no terceiro bimestre, que eu não vou conseguir evitar falar, né, porque é muito até arriscado, né, nas aulas gravadas aqui, mas nesse governo e desgoverno teve consequências muito pesadas aí, né, para a população indígena. Só o ano passado, 113 lideranças indígenas foram assassinadas, né, 113 indígenas, perdão, foram assassinados, de acordo aí com a Secretaria Especial de Saúde. E a morte, os conflitos de campo ampliaram exorbitantemente, é só pesquisar, e os assassinatos também de lideranças indígenas bateram recorde, tá bom? Galerinha, aqui são questões do PAIS que vale a pena, né, a gente resolver, inclusive 2 delas vão estar lá amanhã no nosso mini encontro, né, 10 minutinhos. Galerinha, vamos seguir então para a atividade, para ver se a gente consegue resolver algumas questões aí da UNB e da UNEuro, pode ser? Eu vou compartilhar aqui, gravar aqui, interromper a gravação, para não estender tanto